Olá, boa noite. O meu nome é Aline Voigt. Eu vou falar com vocês um pouco sobre gastrostomia, que é uma via alternativa de alimentação. Esse vídeo faz parte do trabalho do grupo de ostomia da graduação de enfermagem do Centro Universitário UNA de Belo Horizonte. E eu estou participando desse trabalho a pedido do grupo para fazer um depoimento sobre o uso da gastrostomia pela minha filha Maria Clara, hoje está com 9 anos. Ela tem uma síndrome genética chamada síndrome de Rett, traz vários comprometimentos motores, cognitivos, enfim, é uma síndrome bastante severa. E para ela a gastrostomia foi realizada no ano de 2013 porque ela teve um grave descontrole das crises convulsivas, crises severas de diversos tipos que impossibilitavam ela de se alimentar, de se medicar, de se hidratar de forma adequada, né? Então esse ano foi um ano que ela passou por sucessivas internações, tomou vários medicamentos diferentes e tanto pelas crises convulsivas como também como efeito de medicação ela perdeu essa capacidade de engolir, né? Ela ficou como se fosse uma boneca de pano. Então a maneira de quebrar esse ciclo que a gente achou e de tirar ela do hospital, que não era um ambiente adequado para ela permanecer, a partir do ponto que a gente viu que ela permanecia no hospital só pela incapacidade de se alimentar, foi a gastrostomia. Na época ela não tinha tido nenhuma pneumonia, não tinha desnutrição, nem perda de peso, mas a gente realmente não esperou chegar nesse tipo de situação e partimos para fazer uma gastrostomia com fundoplicatura, que é uma cirurgia também realizada para corrigir problemas de refluxo. Então, como é um paciente neuropata, que o refluxo vem da dismotilidade, tem crises convulsivas, possibilidade de vômito, aspiração daquele vômito e refluxo secundário a medicamentos, a gente optou por não abrir mão de fazer essa fundoplicatura com essa gastrostomia, para garantir a segurança dela. Depois que nós fizemos a gastrostomia, foi colocada uma sonda Foley, que é uma sonda que é temporária nesse caso, ela ficou por 2 meses até a troca pelo bottom definitivo. E a equipe de enfermagem no hospital nos ensinou como fazer essas trocas de curativos da sonda Foley, como acompanhar se estava tendo ou não migração da sonda para dentro do estômago, como fazer o manuseio da alimentação e da medicação, como administrar isso para ela, né? E nós tivemos alta. 2 meses depois a gente voltou para o hospital para fazer a troca pelo bottom definitivo e novamente nós fomos capacitados a mexer com o bottom e com aqueles extensores também pela equipe de enfermagem, né? Depois de passar do período estabelecido pelo médico de pós-operatório, a gente teve uma vida normal. Fisioterapia, piscina, praia, areia, então tudo normal, né? Os cuidados que a gente tem de higiene são cuidados básicos, né? De lavar as mãos quando vai administrar medicamento, deixar o local sempre bem higienizado, mas não vemos a necessidade, não tem a necessidade de esterilizações e tudo mais. Então, que é uma coisa que causa angústia nas famílias, essa possibilidade de ter que esterilizar tudo. Agora eu vou compartilhar com vocês os benefícios que a gente teve com essa gastrostomia. A gente tem alimentação, hidratação e medicação na hora adequada e na quantidade certa. A gente não fica mais naquela angústia, será que engoliu o comprimido? Será que um pouco do medicamento foi para fora? Não, a gente sabe que tudo, independente de estar acordada, de estar dormindo ou de estar num período pós-crise convulsiva que a criança fica às vezes com a capacidade de engolir prejudicada, então independente de tudo isso, ela é medicada, hidratada e alimentada no horário e na quantidade certa. Nós conseguimos também dar um fim nas infecções urinárias de repetição, que ela já tinha tido 7 episódios de infecção urinária. A gente começou a ter flexibilidade para usar suplementação e dietas não palatáveis para tratamento da epilepsia e também porque ela tem algumas alergias alimentares e isso foi fantástico a gente ter a gastrostomia para isso. Ela se alimenta sem risco de aspiração, ela teve uma melhora clínica global
uma melhora do funcionamento intestinal e nós ficamos livres do hospital por aproximadamente 4 anos. Isso foi uma vitória na questão, no caso dela, né? Como o nosso caso era uma situação crítica, quer dizer, a gente queria uma alforria hospitalar, a gente aceitou isso numa boa, assim, né? A gente, na verdade, foi uma coisa que a gente chegou a questionar primeiro, né? Foi uma coisa que partiu da família. Olha, será que não seria interessante a gente começar a pensar numa gastrostomia para conseguir tirar ela desse ambiente que é o hospital? Mas para outras famílias a gente compreende que a situação pode ser um pouco diferente, né? Porque a gente tem na nossa sociedade muitas questões que envolvem a comida, né? Qual é o aniversário que não tem comida? Natal, qual é a comemoração, confraternização, tudo envolve comida, né? E a gente tem também aquela questão da mãe, né? A mãe, ela tem que, ela amamenta o filho, ela alimenta aquele bebê. A minha mãe, eu tô com 40 anos, a minha mãe faz a comida que eu gosto até hoje, então é uma coisa de mãe com filho muito forte, e isso é difícil, né? Tem pessoas que compreendem esse horário da alimentação como uma interação importante entre a mãe e aquela criança especial, então tem vários aspectos que podem tornar essa aceitação da gastrostomia mais difícil. Mas eu queria a ajuda de vocês para combater um mito que é uma coisa muito difundida, que é o seguinte: as pessoas pensam que quem tem gastrostomia não pode se alimentar pela boca. E isso é um equívoco muito grande, né? Na verdade, as pessoas podem fazer uma alimentação mista, elas podem fazer uma suplementação pela gastrostomia e continuar com ingestão de alimentos via oral, né? Os alimentos que são menos perigosos para aspiração, alimentos que são mais gostosos. Quem vai determinar ou não se a criança vai se alimentar exclusivamente pela gastrostomia ou se ela vai fazer uma alimentação mista, gastrostomia e via oral, é a questão da disfagia, é a questão do risco de aspiração, de desenvolver uma pneumonia. A cirurgia em si, tanto a gastrostomia como a fundoaplicatura, não impossibilitam isso, né? É o quadro clínico que vai ter que ser avaliado pelo fonoaudiólogo, pelo neurologista, enfim, pelas pessoas que cuidam daquela criança. Outra coisa que eu queria pedir ajuda para vocês, no sentido de difundir isso, é que gastrostomia é uma forma também de amor àquela criança especial, é uma forma de cuidar. Você está protegendo aquela criança de intercorrências como as pneumonias, que são muito sérias. Você está proporcionando um conforto daquela criança estar bem alimentada e bem nutrida, e você está proporcionando para ela uma chance de melhora, né? Como é que eu vou saber, né, que a criança não vai melhorar tendo a indicação da gastrostomia se eu não tentar? Eu acredito que a gastrostomia é uma chance, é um recomeço e precisa ser considerada sim pela família quando o médico vê essa necessidade, vê essa possibilidade de melhora por uma gastrostomia. Também evita desgastes, quer dizer, a gente levava 1h30 para dar uma refeição, 40 minutos para dar uma medicação, isso desgasta a família, desgasta a criança. E no fim de tudo isso, o que a gente viu foi esse quadro aqui, ó. Se você tem uma via segura de alimentação, que no nosso caso é a gastrostomia com a fundoaplicatura, se você tem uma orientação nutricional, hidratação adequada, alimentação adequada, você tem uma melhora na qualidade de vida do paciente e também da família dele, né? Você não pode desconsiderar que a família faz parte de tudo aquilo. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é justamente de que gastrostomia não é uma perda. A gente tem que parar de imaginar a gastrostomia como uma perda, porque ela é uma chance, ela é uma oportunidade, ela é uma ferramenta, ela é tudo menos perda. Tá? O que a gente vê normalmente numa abordagem de uma família que precisa fazer uma gastrostomia são as frases: infelizmente vamos ter que fazer uma gastrostomia. Ou então, mãezinha, gastrostomia é um mal necessário. Não é um mal necessário, não é infelizmente, é felizmente nós temos uma ferramenta como a gastrostomia para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Então eu gostaria de contar com a ajuda de vocês
para quebrar essa visão negativa que as pessoas têm sobre a gastrostomia, porque a gastrostomia salva vidas. Obrigada.